Mas eu sempre tive no meio, né? Inclusive convivi muito com um tempo bom lá com o Pezão, inclusive que ele era aluno de Eli na época, né? E tipo, Eli incentivava muito ele a lutar vale tudo e ele não queria, né? Na época ele não trabalhava em banco, né? Então, os caras sempre tinham essa dificuldade, porque o trabalho da maioria dos lutadores era com segurança, com tal. Hoje em dia, esse cenário mudou, né? Bastante, né? O que é que você conhecia, assim, da realidade daquela galera das antigas que você vê hoje? O que é que você acha, qual é a dificuldade hoje desse atleta? Se ela ainda é Olha, linkada àquela do passado? eu acho assim, eu acho que o cara hoje, que ele quer viver da luta, ele tem que ir embora. Ele tem que ir para um grande centro, uma grande equipe. Porque às vezes o cara é muito bom, mas ele não tem. Ninguém vai ver. Ou quem vai ver você num evento pequeno na Paraíba? É Quem não é difícil. visto não é, quem não é visto não é lembrado. Então, assim, você precisa. Eu acredito que é melhor você ir para a Europa e fazer lutas em pequenos eventos, mas que se transformam numa luta internacional, do que você ficar ali na Paraíba, muito cara. Eu vi muito cara bom se perder pelo fato de que ele não teve o direcionamento. Ele ficou ali e o cara disse: olha, eu vou dizer, vou falar por mim. Um aluno meu, se eu tivesse uma equipe de MMA e eu vi um cara que fosse um destaque e tudo mais, eu ia dizer assim: ó, vai embora. Vai embora, porque aqui não vai ter o que lhe oferecer. Você tem que ir embora. Se você quiser seguir uma carreira, você tem que ir embora. Mas, não, você vai menosprezar. Não temos estrutura. Não, é difícil, é pobre, não tem como sustentar o cara da maneira que ele precisa. Aí você vai o quê? Outra coisa, oportunidade. Se você já está nos Estados Unidos, vai surgir muito mais oportunidade para você lutar. Se você já está na Europa, vai surgir oportunidade. Eu aconselharia vir para os Estados Unidos, né? Então, assim, eu vejo muito atleta que hoje quer lutar, mas quer estar em casa, mas quer lutar, quer fazer não, mas quer estar ali no conforto. Meu irmão, até você chegar num certo ponto, não tem conforto. É só relação. É verdade. Então, Tem que arriscar as fichas, tem que se jogar, né, Bu? tem que se jogar isso. Aí eu vejo muito cara casa cedo, tem filho cedo, aí o cara começa a viajar, sente muita falta da família e tal, e isso acaba prejudicando. Eu acho que uma carreira projetada, o cara, eu acho que é bom ter uma família, é bom ter, mas eu acho que vai-se embora, vai para um canto onde você pode treinar, onde você pode. Até mesmo você pode até fazer algum tipo de trabalho para se sustentar. Porque você sabe que aí no Brasil é difícil, né? Trabalhar, sustentar e treinar profissionalmente. Até se firmar, né? Até se firmar Né? mesmo, porque o cara não tem perspectiva nenhuma e ainda quer fazer filho e tal, né? Fica É. difícil, né? E outra coisa que eu vejo também, sabe, que é muito cara sonha com isso, mas pensa num sonho e pensa no que você precisa nesse sonho. Por isso você dando uma entrevista no UFC, um exemplo. Você não sabe falar inglês. Fica difícil, hein? Aí, beleza, muito cara se deu bem na vida, tal, mesmo sem saber falar inglês, ser um grande lutador e tudo. Mas será que se aquele cara falasse, ele não podia fazer, tipo, ele seria um cara que os patrocínios iam querer mais, porque ele é um cara que se comunica, que pode dar uma entrevista, que pode fazer uma propaganda, que isso e aquilo. Será que isso não faz uma diferença? E eu digo isso não só no MMA, mas no jiu-jitsu também. Principalmente no jiu-jitsu, porque com o que o cara vai ganhar dinheiro no jiu-jitsu? Dando aula. Aí como é que você vai dar aula? Sem saber falar. Aí você pensa assim, eu vivi minha vida, praticamente mais de 20 anos ensinando, eu vivi só do jiu-jitsu. Só do jiu-jitsu. E quando eu fui a primeira vez para a Europa, foi que eu entendi a necessidade de se falar inglês. Porque eu cheguei sem saber falar nada. Não sabia negociar meus contatos, para dar uma aula particular era difícil, para dar aula, para viajar. Para fazer tudo era complicado. Aí eu venho falando isso para os caras, cara, você quer viver de jiu-jitsu? Estuda inglês, estuda inglês. Não vai, se tu não precisar, não tem problema. Não vai te fazer mal. Saber não vai te fazer mal. Saber nunca faz mal, né? É como Então, um mentor meu fala, né? É o cinto do Batman. Você tem que ter habilidades. Você tem que ter aquela. O cinto do Batman é aquela coisa. O Batman ele não tem poder nenhum. O poder dele são as habilidades e tudo que ele tem aqui naquele cinto. Né? Para qualquer situação ele tem um negócio ali naquele cinto. Então a é. gente tem que ter esse cinto, né? E eu até me vi nisso aí antes de passar uma temporada fora do Brasil. Que o que apareceu para mim eu tava preparar. Apareceu
pra eu fazer show de capoeira, eu fiz show de capoeira nos restaurantes. Apareceu pra eu fazer aula de ginástica no Andim lá, eu fiz aula de ginástica. Apareceu um trabalho mais pesado, eu fiz. Porque quanto mais você tem a oportunidade, mais até você se organizar e naquele caminho que você tá projetando ali, na verdade, que é a grande dificuldade, né? Você ter ferramentas, eu falo isso dentro do próprio jiu-jitsu. Eu vou nem falar dessa pronto, pegando esse gancho aí que você falou aí do centro do Batman. Dentro do próprio jiu-jitsu existe muita coisa, muita variação, muitos tipos de guarda. Então, para cada tipo de guarda, você vai atacar desse jeito e o cara vai ter que saber defender daquele jeito. Você, como sendo um professor, você tem que conhecer, não tudo, ninguém vai conhecer, mas você tem que estudar para poder estar preparado, porque o que você ensina não é para você, é para os seus alunos. É a necessidade dele. Então, eu me apeguei muito a isso, nesse entendimento de que eu precisava de conhecimento para poder passar para os meus alunos qual, qualquer que seja o estilo, o tamanho, o que fosse, eu tinha uma ideia de como eu preciso trabalhar com esse cara, porque ele é muito pesado, ele é muito alto, ele é aquilo, ele faz tal tipo de guarda. Então, assim, cada posição tem suas particularidades, você vai ter que entender que aquele tipo de posição precisa ser dominado de tal forma e tudo mais. E é como você falou, ter habilidades, ter ferramenta, mesmo que você não use, mas ter o conhecimento, porque você pode precisar. O cara chega para você e diz, oh, me dá uma aula aí de meia guarda. Oh, meu irmão, não sei fazer meia guarda, não. Oh, me dá uma aula de Delahaye. Oh, não sei, não. Oh, por quê? Porque o cara é professor. Muitas vezes, isso é uma coisa que acontece. É normal que aconteça. Um competidor, ele está muito preocupado no jogo dele e não em ensinar. Então, parece que o cara, quando começa a ensinar, é que eu acho que ele começa a evoluir muito Muito ensinando, porque ele mais. começa a prestar atenção em coisas que ele não prestava atenção, porque às vezes você faz uma coisa e não percebe que faz uma coisa muito boa, mas alguém te fala, ei, Gavião, como é que tu faz isso aí? Isso o quê? Não, isso que tu tá fazendo, tu nem sabia que tu fazia aquilo, por ser tão natural para você. Então, acho que